Vou informar que, por razões orçamentárias, enfim, o Erner, inclusive, eu tinha mencionado antes, né, o Erner chegou a entrar em greve há 2 dias, todo um processo que, se já não saiu, logo já está saindo em mídia, esse contingenciamento, e que é um processo que já vem bastante problemático desde o ano passado, junto com uma série de outros pequenos fatores, acabaram impossibilitando a vinda do professor Robson, né? Que inclusive se dispôs a tentar viabilizar, né, a vinda dele, mesmo com recursos próprios, provisoriamente, tentar articular alguma coisa disso, mas, enfim, apesar dos esforços, a coisa acabou não podendo se realizar, né? A gente conversou sobre a utilização do recurso de videoconferência, né, mas o fato do equipamento estar sendo ocupado lá e na Universidade Federal de Santa Maria com outro evento também inviabilizou essa possibilidade. Então, em último lugar, né, para a gente não deixar esse espaço vazio, né, quem estava interessado na conferência dele e tudo, ele mandou o texto e também uma apresentação com citações, enfim, para a gente poder pelo menos ter um acesso a esse texto e, obviamente, eu proponho que a gente possa também discutir esse texto, né? A gente, obviamente, não vai ter a presença dele, é sempre melhor o próprio autor apresentar o seu texto, mesmo que a distância para o equipamento, infelizmente, não foi possível, mas a gente pode sim pegar esse texto e refletir sobre esse texto e tentar discutir alguma coisa. Não vamos ter respostas, mas também respostas definitivas não é sempre o que a gente costuma obter nas falas, né? Nem sempre geralmente a gente não chega aqui com respostas, né? Esse bate-papo direto com o autor, não sendo possível, pelo menos a gente tenta discutir alguma coisa e conversar alguma coisa. Ele também se dispôs a responder perguntas. Vocês podem, ao longo da apresentação, anotar questões, né, que as questões vão ser encaminhadas para o professor Robson, na medida do possível, vão ser respondidas. Vocês colocam uma questão em um endereço de e-mail, alguma coisa assim, para que possa ter esse retorno, alguma dúvida, alguma coisa mais pontual, obviamente, que possa ser respondida por esse tipo de mecanismo. Não é um texto tão longo, né? Mesmo porque também estariam novas questões, enfim, ele mandou também uma apresentação onde a gente encontra, principalmente as citações, permite acompanhar melhor algumas referências mais longas que ele faz. Que, na verdade, é triste também, foi pesaroso para todos nós, né? Porque Robson acompanha a jornada desde o ano passado, e já no ano passado ele manifestou interesse pela jornada, e a gente foi um longo processo, bastante, né, longo mesmo, de um ano para cá, pensando nessa vinda e aguardando essa vinda, que infelizmente não foi possível, né? Independente da nossa vontade, da vontade dele, inclusive. Mas vamos começar. Bom, então eu passo a leitura, né? E repetindo, à medida que forem surgindo questões, vocês podem ir anotando, e eu passo as formulações para ele. Então, em 8 de maio de 1945, Heidegger finalizou um diálogo que acontece em um campo de prisioneiros de guerra na Rússia. Na cena inicial desse diálogo, o prisioneiro jovem relata que, marchando para um lugar de trabalho, algo curativo lhe sobreveio desde o murmurejar da vasta floresta. Onde reside aquilo que cura? Não seria o sentimento de cura a impressão de uma bênção ilusória surgida do contraste com a estreiteza insalubre do campo? A conversação, no texto heideggeriano, move-se para o tema dos ferimentos. Uma devastação que não se esgota no visível e tangível é a origem dos ferimentos. Uma devastação que não se esgota no visível e
tangível é a origem dos ferimentos. Não sendo resultado das destruições e da obliteração das vidas humanas, a essência da devastação é profunda. A devastação é a desertificação da terra, do homem e do mundo. É o abandono do ser. A meditação sobre essa essência pode trazer o reconhecimento, diz o prisioneiro mais velho, que a devastação da terra e da essência humana é o próprio mal, que neste caso não é entendido como moralmente censurável, mas como maligno, isto é, um maligno insurgente que está na grima. A fúria do maligno é perceptível em uma dissolução irrefreável que se eleva sobre a sua própria fúria, tornando-se cada vez mais furiosa no mesmo movimento em que se encobre para se mostrar como se não estivesse presente. Por isso, o maligno seria algo volitivo. E o homem complementa, o jovem complementa. Talvez, em geral, a própria vontade seja o mal. Em abril de 1945, um mês antes, Hardy concluiu outro diálogo, a conversação a três no caminho do campo, cuja uma parte aparece em edições como a edição portuguesa de Serenidade. Nele aparece a questão da essência do pensamento, de um pensar que não fosse um querer. Um dos interlocutores afirma: a respeito da sua questão acerca do que eu propriamente quero na nossa meditação sobre a essência do pensar, eu lhe respondo isso. Eu quero o não querer. A expressão não querer designa um domínio exterior ao âmbito do querer, e a palavra Gelassenheit, traduzida como serenidade ou deixar ser, o deixar, surge como denominação apropriada para esse domínio. Diz então outro interlocutor: apesar de eu não saber ainda o que significa a palavra serenidade, tenho um vago pressentimento que ela desperta quando a nossa essência é permitido engajar-se naquilo que não é um querer. Feita esta breve introdução, abordarei as seguintes perguntas. O que é a negação que caracteriza o não querer? Assim como a negação, o não querer possui uma origem extralógica, a negação da vontade tem origem no nada? Por fim, se a negação da vontade origina-se do nada, é possível um domínio exterior à vontade? Para contextualizar um pouco, quem não estiver familiarizado com essa conversação, nesse contexto é dito em certo momento que querer ou não querer, esse não querer estaria fora de todo o domínio de uma vontade. A vontade, tal como compreendido na tradição metafísica, que já foi discutida aqui em outras conferências. Então, a vontade na história. O conceito de vontade sofre uma série de inflexões no pensamento de Heidegger. Em ser e tempo, a vontade é derivada em relação ao cuidado. A despeito de resquícios voluntaristas da noção de decisão, a vontade não é um conceito originário para interpretar o ser do Seraí. Ao final dos anos 20, o projeto de uma metafísica do Seraí concede uma posição mais fundamental para os conceitos de liberdade e vontade. A crítica à determinação da liberdade a partir da noção de causalidade resulta em um conceito de liberdade como uma vinculação originária na abertura dos entes no todo. Esta inversão implica que o problema da liberdade é o problema fundamental da filosofia. Essa tese e a sua prova não são objeto de uma elucidação científica e teórica, mas é um agarrar no conceito que sempre apanha também aquele que interroga. E o propósito disto é, conclui Heidegger
tornar-se essencial no efetivo querer da própria essência. Tornar-se essencial no efetivo querer da própria essência. Assim sendo, a afirmação decidida da vontade parece ser o resultado da metafísica do ser aí. Ao longo dos anos que conduzem até a publicação da Carta sobre o Humanismo, a confrontação de Heidegger com Nietzsche termina por situar a vontade no marco da história do ser. A vontade tem uma posição central na história do ser, porque a vontade de querer é o modo da verdade do ser na culminância da metafísica. Essa posição reverte o engajamento com a vontade de essência na direção de um ultrapassamento do domínio do querer. O adentramento no abandono de ser pode conduzir para fora do domínio do querer. A singularidade desta abordagem é manifesta no contraste com duas concepções básicas na história do problema da vontade. A primeira refere-se à vontade como uma faculdade de um agente. Para dizer que um agente S faz algo A, é necessário, entre outras condições, que S tenha a intenção ou desejo que A seja o caso. O componente intencional na explicação da ação introduz a vontade como uma disposição ou uma faculdade. Por sua vez, a análise da vontade como uma atitude proposicional pode dispensar a noção de faculdade, mas não elimina os conceitos de crença e de atitude. Desse modo, a seguir, S quer P significa S quer que P seja o caso, em que P é um estado de coisas ou evento. Portanto, a vontade é predicada das disposições ou das atitudes de um agente. Esse conceito de vontade é básico na elaboração da noção de pessoa. Pessoas não são apenas entes com desejos de primeira ordem, mas possuem uma vontade deliberativa capaz de formar desejos de segunda ordem. A segunda concepção usual sobre vontade reside na diferença entre pensar e querer. Pensar é pensar algo de algo, o que é distinto de querer ou até mesmo de sentir. O componente proposicional da atitude volitiva exibe a relação irredutível entre querer e pensar. Eventualmente, o conceito de crença pode incluir um componente volitivo, ao ser analisado como a disposição para comportar-se de certa maneira. Contudo, o pensamento envolvido na crença não é ele mesmo uma volição. Dadas certas condições, os pensamentos podem apresentar os estados de coisas ou eventos. No entanto, sob outras condições, as ações de um agente podem ocasionar que um estado de coisas aconteça. No entanto, apesar de conter um elemento proposicional, desejar não é pensar. Heidegger então considera essas duas concepções como primitivas. De um lado, a noção de pensamento representacional implica que pensar já é querer, isto é, seja como espontaneidade ou como receptividade que apanha o pensamento, pensar é querer. De outro lado, o modelo da história do ser inverte a relação entre vontade e faculdade de um agente, ou, expresso de outra forma, não é a subjetividade que subjaz à vontade, mas o contrário. A ontologia que estabelece um agente postado diante de possíveis estados de coisas ou eventos, alcançando-o por meio de suas faculdades volitivas e representacionais, já é uma determinação volitiva do pensar e do ser. Uma ontologia de faculdades e atitudes supõe um modo de estar no mundo e de abertura dos entes no todo. Ele cita a conversa no caminho de campo. Com a palavra vontade, entendo, de fato, não uma faculdade da alma, mas, em concordância com a unânime, mas ainda quase sequer examinada doutrina dos pensadores ocidentais, aquilo em que se funda a essência da alma, do espírito, da razão, do amor, da vida. Fim de citação.
Em essas duas posições críticas são possíveis desde o marco da história do ser como acontecimento apropriativo. A despeito da descontinuidade nas épocas de desocultamento de ser, há um elemento de continuidade manifesto na história da metafísica, pois ela exibe a emergência e a escalada da vontade. A história do pensamento ocidental também reflete a escalada da compreensão da vontade como sentido do ser dos entes no todo. Neste particular, Heidegger identifica um dos ensinamentos centrais de Aristóteles na concepção da vontade como um desejo que não é mera compulsão, mas que é acompanhado de uma representação. A modificação do conceito de verdade em adequação e certeza acompanha a ascensão da subjetividade, em que até mesmo a religião é posicionada na esfera subjetiva da certeza da salvação pela justificação. Com Descartes e Leibniz, inicia-se a pavimentação da pista que conduzirá à plena manifestação da vontade como vontade de poder, antecedida pela equiparação entre ser e pensar com a vontade. Nos sistemas do idealismo alemão, a inversão da relação entre representação e vontade no factum da vontade de poder não é o último estágio na história da metafísica. Apenas quando se instala uma transição é possível compreender que a vontade de querer é o sentido do acontecimento que se apropria da essência humana na forma extrema do abandono do ser. Então, cita em Superação da Metafísica. A forma fundamental de manifestação em que a vontade de querer se instala e calcula no mundo não histórico da metafísica consumada pode ser concisamente chamada de técnica. Fim de citação. Na culminância da história da metafísica, a emergência da vontade como verdade do ser é completa. Dessa forma, a totalidade dos entes é afinada no modo fundamental da vontade de vontade. Que a vontade seja a verdade do ser na consumação da metafísica não é a transposição da vontade humana para os entes no todo, mas, assinala Heidegger em Para que Poeta? A vontade que precisa ser pensada aqui não é a generalização do querer psicologicamente entendido. Ao contrário, o querer metafisicamente experimentado do homem segue sendo apenas o desejado adversário ao querer enquanto ser doente. Portanto, a emergência de uma subjetividade equipada com faculdades, entre elas o querer representacional, é possibilitada pelo acontecer histórico da vontade de querer. O estiolamento técnico no abandono do ser, que dissolve na armação Gestell a diferença sujeito-objeto e compõe os humanos no afinamento total do Bestand, o professor Casanova passou por essa questão, é o modo da verdade do ser como vontade de querer. No pensamento da história do ser, o âmbito da vontade é mais primitivo do que a vontade como uma disposição subjetiva. Interpretada como um movimento sem propósito de asseguramento e ampliação de si mesmo, a vontade de querer revela-se como uma incorporação extática que alcança sua totalização no abandono do ser. E adiante de si mesmo, para assegurar-se de si mesmo, incorporando como base de sustentação tudo que é representado e disponibilizado, para então prosseguir no êxtase de ultrapassamento e composição. Nesse domínio, é possível que os humanos apresentem-se como sujeitos dotados da faculdade de desejar no espaço do sim e do não. No domínio, o domínio do querer admite, deste modo, algumas modulações formais. A franca autoafirmação do querer, por exemplo, como vontade de essência de um indivíduo, de um povo ou de uma nação.
No outro extremo, mas ainda no âmbito da vontade, pode surgir o aparentemente paradoxal querer ou não querer, em que as negações do querer podem adquirir a forma de um deferimento do próprio querer, seja em relação à vontade de outro, de um guia, de um povo, ou mesmo da vontade de um Deus. A vontade deferida também pode estar encoberta, pois o não querer pode ser a emergência encoberta do querer. Assim sendo, a grande questão de um outro começo na história do ser consiste na possibilidade de uma saída do âmbito da vontade. Assim posto, não se trata de uma negação interna ao campo da vontade, mas de uma extração para além da vontade de querer. A preparação para esse começo contém a dificuldade de pensar uma transição para fora da totalização da vontade, o que também é a dificuldade de um pensar que não seja um querer. Neste contexto, o que significa a negação?